Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo e que vocês estejam se adaptando ou já adaptados a essa nova modalidade de aula usando esses meios virtuais devido à circunstância que nós estamos vivendo. Bom, nosso objetivo hoje é iniciar o processo de subordinação, discutir um pouco sobre alguns conceitos fundamentais para entender esse processo e, a partir disso, seguir falando sobre, propriamente dito, as orações subordinadas. Vocês devem lembrar que nós falamos sobre as orações coordenadas até um tempo atrás. Essas orações, elas tinham como característica, dentro do período composto, serem orações independentes, ou seja, ambas juntas ou, caso fosse feita a separação, elas continuavam transmitindo uma informação, não havia uma dependência entre elas. No caso da subordinação, a gente vai mudar um pouco essa forma de visão, tá? Justamente porque você vai ter ali uma dependência acontecendo. É um processo que vai exigir um pouco mais de vocês, de dedicação, de atenção, porém não é um processo complicado que não possa ser compreendido. Ele tem a sua dificuldade, porém não é impossível de ser compreendido. Por isso é importante focar, né? Por isso da foquinha ali, desde o início nesses conceitos mais básicos, justamente porque aqui você tem a base para todo o restante que vai ser trabalhado, estudado. É importante que vocês se dediquem e analisem cada situação, verifiquem, revejam e etc. Cada divisão que nós formos trabalhando, para que isso fique claro e fique compreendido por parte de vocês. Tudo bem? Bom, comecemos então com alguns conceitos. Nós já falamos que a oração ou a ideia da subordinação é você ter ali períodos formados por orações dependentes, ou seja, uma oração está ligada à outra, exercendo uma determinada função. O que significa exercer uma função? Se vocês lembrarem, quando vocês trabalharam sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto e etc, etc, isso ou essas eram funções sintáticas, ou seja, funções que as palavras, que as expressões exercem dentro da oração. Nós vamos observar agora algumas funções exercidas não mais por palavras, por expressões, mas sim por orações. E é aí que entra a ideia da subordinação. A subordinação nada mais é do que uma oração completando, estando ligada, exercendo uma função em relação a outra. A oração subordinada, uma característica dela, ela é iniciada por uma conjunção. E aqui nós temos dois tipos de oração subordinada: a oração subordinada desenvolvida e a reduzida. Para esse primeiro momento, nós vamos focar as orações desenvolvidas, ou seja, as orações iniciadas por conjunção. Então, a gente vai falar bastante sobre conjunção, sobre oração subordinada desenvolvida. Ok? Tranquilo? A função da oração subordinada é dada a partir da relação dela com a principal. Como assim, professor? Não entendi. Veja o exemplo na tela. As crianças imaginam. Tranquilamente, vocês percebem que ali nós temos uma oração, por haver uma forma verbal, só que essa oração ela não tem um sentido completo, porque falta o que as crianças imaginam. As crianças imaginam o quê? Eu não sei. Eu preciso de um complemento para essa forma verbal. Quando eu coloco, por exemplo, que há moradores na Lua, tá? Vejam que essa parte que há moradores na Lua está completando, está ligada ao verbo imaginar. E aí vem a ideia anterior. Como assim está ligada ao verbo imaginar? Quando eu analiso essa primeira oração, as crianças imaginam, você tem ali as crianças é o sujeito e imaginam é o verbo. Para que eu tenha um sentido completo, eu preciso que, além do sujeito e do verbo, um objeto, um complemento para esse verbo imaginar. Eu poderia pôr ali, por exemplo, as crianças imaginam brincadeiras, as crianças imaginam a felicidade, as crianças imaginam alguma coisa. Por opção, eu usei
que há moradores na Lua. Qual é a diferença do, por exemplo, brincadeiras para que há moradores na Lua? Nessa expressão, que há moradores na Lua, eu tenho uma forma verbal. Por ter uma forma verbal, eu tenho uma oração. Ou seja, você tem ali uma oração que está completando, que está ligada ao verbo anterior. Então, tudo isso, que há moradores na Lua, está completando o verbo imaginar. Devido ao fato de completar o verbo não haver preposição, nós vamos chamar essa oração de oração subordinada, porque ela está completando. E ela exerce a função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque ela completa o verbo imaginar. Não há preposição. E aqui nós precisamos fazer um parênteses, observando o quê? Preposição e conjunção. Preposição é a palavra responsável por ligar termos, ligar palavras. Conjunção é a palavra responsável por ligar orações. Então, fiquem atentos e, se for o caso, faz um post-it ali diferenciando preposição de conjunção, para que vocês não confundam e não haja problemas quanto a isso. Fechou? Bom, três grupos são os principais, três grupos são os componentes das orações subordinadas, certo? Substantiva, adjetiva e adverbial. Então, são orações que exercem função de substantivo, de adjetivo e de advérbio, ok? Ignorem ali, por favor, a palavra principais. A ideia, o correto é, há três grupos de orações subordinadas, tá? São somente esses três ali. Dentro das orações substantivas, nós teremos 6 subdivisões. Daí é importante vocês observarem ali ou revisarem o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e vocativo. Essas funções vistas por vocês no período simples, agora nós vamos ver essas funções, vê-las no período composto, sob a forma de oração. Antes de entrar propriamente dito nesses grupos, a gente só vai finalizar aqui essa parte introdutória mencionando duas coisas importantes. Primeiro, toda oração substantiva ela é introduzida por um grupo de conjunções, chamado de conjunções integrantes. Tá? Esse nome é importante, marca aí, conjunção integrante. A palavra que ou a palavra se. Existem outras conjunções integrantes possíveis, porém, para esse primeiro momento, nós vamos focar essas duas aqui. O que? Quando eu quero indicar uma ideia de certeza, de convicção, e o se, quando eu quero expressar uma ideia de dúvida, de incerteza. Segundo ponto, a oração substantiva, ela equivale ao pronome isso. Ou seja, dentro do período substantivo, quando eu for reconhecer a oração subordinada, eu posso trocar toda essa oração pelo pronome isso. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá para o exemplo. Vocês têm ali, é importante que todos participem do projeto social. Lembrando que a oração subordinada inicia na conjunção, então eu tenho a conjunção aqui. O quê? A partir da conjunção, a oração que se forma a partir da conjunção, nós vamos chamar de oração subordinada. A outra parte nós vamos chamar de oração principal. Entendam o seguinte, oração principal por quê? Porque é ela a responsável por organizar o período. A oração principal recebe esse nome porque ela contém a ideia principal, ela contém o elemento organizador para o período. Seja ele um verbo que precisa de complemento, seja ele um nome que precisa de complemento, seja ele um predicado que exige sujeito e assim por diante. Então, a ideia sempre vai ser o quê? Oração principal é aquela oração que exige a presença de outra. E oração subordinada é aquela que completa.
Como que eu aplicaria essa dica, essa substituição do pronome no período? É importante que todos participem do projeto social. Tiraria a oração subordinada, trocaria pelo pronome. Ficaria, é importante isso. Percebam que todos participem do projeto social. Eu substituí pelo pronome, fiz a substituição pelo pronome isso. Demonstra que toda essa oração equivale ao pronome. Demonstra que toda essa oração exerce uma função. Está ligada à oração principal. Tranquilo? Bom, sistematizando essas duas definições que nós falamos aqui. Oração principal é aquela que possui outra que a complete, tá? Ou uma outra oração que exerça função em relação à principal. E oração subordinada é aquela oração que completa, ou seja, aquela oração que está ligada à principal. E é importante lembrar de novo, oração subordinada é iniciada por conjunção. Preciso da conjunção para iniciar essa oração. Tranquilo? Se nós fôssemos esquematizar, fazer um desenho para representar isso, vocês devem lembrar que a gente já fez isso em sala, nós teríamos alguma coisa como isso aqui, representando a oração, o período subordinado. Então, você tem ali a oração principal, toda essa parte azul. Dentro dela eu tenho uma parte menor, que é a oração subordinada. E entre essas duas partes, a presença da conjunção, ok? Exemplificando isso, é importante que todos participem do projeto social. Então, nós teríamos tudo isso sendo oração principal, e dentro dela nós temos a oração subordinada, ou seja, que todos participem do projeto, inicia por conjunção, é a oração 2, é a oração subordinada. Observem ali que duas situações. Primeira, didaticamente, nós vamos assumir que a oração subordinada, ela inicia na conjunção e vai até o final do período. Segundo, a oração não iniciada por conjunção, nós vamos chamá-la de oração principal. Tudo bem? Então, essa vai ser basicamente a divisão que nós teremos. Então, observem ali que você tem a conjunção introduzindo a oração menor, que é a oração subordinada, e aí, dependendo da função que essa oração subordinada tem, essa função ela vai carregar ou ela vai evidenciar isso no seu nome, na sua nomenclatura. Ok? Pessoas, para essa primeira parte, para essa introdução, é isso. Nós vamos voltar a falar nas próximas aulas sobre os tipos de oração subordinada, ok? E eu vou sugerir que vocês trabalhem com algumas questões justamente para fixar esse conceito, essa divisão das orações, essa divisão dos períodos. Tudo certo? Tranquilo? Então, pessoas, por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima.